E para a gente começar, quero contar rapidamente sobre a minha trajetória. Eu sempre fui um menino levado. Quem assistiu o Rambo aí? Na minha época, o Rambo era o cara. O Rambo era a força, era a guerra, tava nas batalhas, aqueles fuzil gigante. E aí era eu, o Rambinho. Quando tinha 8 anos, 9 anos de idade, eu tenho uma madrinha que ela tinha uma floricultura. E em finados, normalmente quando a gente vai no cemitério, faz o quê, gente? Compra flor. Que flor que é? Crisântemo. Então eu vendia crisântemo lá com a minha madrinha. Vendi por vários anos. E eu lembro até hoje, eu ganhava R$50 e eu não via a hora de comer aquele frango recheado com pão. Nossa, é muito bom, né? É muito bom. E logo depois, eu fui trabalhar com meu pai na recapadora de pneus. Minha família é voltada, sempre foi do pneu. E desde muito novo, meu pai incentivou a gente a trabalhar e estar junto com ele no dia a dia. E entender que um dos valores que a nossa família tinha era o trabalho. E lá eu fiquei até os 17 anos de idade, quando eu resolvi comprar uma passagem. Minha mãe, por trás dos bastidores, me ajudou a tirar o meu passaporte e eu fui para os Estados Unidos fazer um programa Work and Travel. Estudei inglês a vida inteira, eu falei, agora é a hora de eu me desafiar. Fui para lá, fiquei 4 meses entre uma estação de esqui e um snow tube, que é uma montanha de neve. Voltei para o Brasil, trabalhei com meu pai mais 9 meses e falei, gente, o Brasil não é para mim. Na época, a minha esposa atual era minha namorada, vamos para o Alasca. Fazer o quê? Limpar bacalhau. Alguém já assistiu Pesca Mortal, do Discovery? Quem já assistiu? Aquela cidade se chama Dutch Harbor. Eu nunca mais vou esquecer o nome dessa cidade. Me marcou. E nós fomos lá, com o sonho de ir para os Estados Unidos e ter uma vida diferente. E quando nesse processo, nesse meio, eu fui aprendendo a ter valores, responsabilidade, buscando competências. Porque quando você está no teu ninho, de uma certa forma tem um conforto. Da casa, agora, quando você está lá no Alasca, meu amigo, na época não tinha WhatsApp, internet para ligar. Eu tinha que andar 1 hora na neve para chegar até a biblioteca e fazer uma ligação via Skype. Hoje em dia as pessoas nem utilizam mais Skype. E de lá do Alasca, eu fui para San Diego, na Califórnia. E lá eu fiz de tudo, gente. Limpei banheiro. Lá tem um esquema que as pessoas que cuidam do banheiro, elas ganham gorjeta. Eu fiz aquilo, fui trabalhar numa pizzaria e o primeiro desafio que o meu chefe me deu, ele falou, quero ver se você é bom de verdade. Me deu um saco de cebola para descascar. Eu cheguei na metade e falei, eu não aguento mais não, porque meu olho é claro. E aí, pedi a conta. Fui trabalhar de garçom, de busser e de meat server, que é o passador de carne. Eu lembro um episódio, nesse período foi 2008, que eu estava passando com a carne, nunca tinha feito isso na vida, e a pessoa pediu um pedaço, e eu fui para cortar o pedaço de carne, deu uma tampada no meu dedo e começou a vazar sangue. Acredito com vocês, durante a vida toda de vocês, nunca aconteceu isso, mas comigo aconteceu. Então são experiências que foram empilhando durante a minha vida, que quando eu voltei para cá, eu assumi um desafio. O nosso varejo, as minhas lojas, as lojas que eram da minha família, a gente estava quebrado. O negócio não andava, não fluía. Tinha uma dívida gigantesca e a gente tinha uma dificuldade gigantesca para pagar. Eu e o meu irmão, nós ficamos 8 anos trabalhando para pagar um passivo que tinha acontecido na farmácia. Nesse período, a Priscila, ela era farmacêutica, a minha esposa, e a gente ficou 1 ano procurando ponto. Eu estava começando a minha vida, não podia errar. E você sabe o quanto custa hoje quando você abre um ponto e não é assertivo no ponto. Era meu primeiro ponto, eu não podia errar. E nós fomos lá e abrimos a nossa primeira loja. E começamos a caminhar junto. As minhas empresas, com a minha esposa, junto com a da família, e fomos organizando esse caminho. Tínhamos uma franquia da Farmais. E a Farmais me ajudou, ensinou muito naquele momento. E eu lembro que quando fui abrir minha primeira Farmais, o consultor chegou para mim e falou, Guilherme, como que vocês vão abrir a loja? Não tem um ético, não tinha um RX, não tinha um Cerazete na farmácia, não tinha um Dorflex na farmácia. Aí você deve estar se perguntando, mas por que não tinha, Guilherme? Porque não tinha crédito. Eu não tinha limite, ninguém me dava limite. E chegou uma hora que eu falei, ou eu abro esse negócio, ou eu já comecei falido. E nós abrimos a farmácia. Com o dinheiro que a gente vendeu durante a semana, eu tive que fazer o quê? Fui lá e comprei à vista, na Santa Cruz, na Panfarma. Fui lá e fui comprando à vista, até fazer o quê? Gerar o crédito. Eu saí da Farmais e abri a marca Mini Preço.
Por que mini preço, Guilherme? Na Farmais, eu falei, gente, eu tô comprando melhor, tô negociando melhor, meu encarte é mais agressivo, eu vou ter minha marca. E lancei a marca Mini Preço. Mini preço. Naquela época tava aquela loucura de popular, mini preço. E começamos com o processo mini preço. Só que mini preço é nome de uso comum. E eu precisava dar mais ênfase no nome. Ter um nome mais forte, seja exclusivo. E quando eu penso numa marca, gente, primeira coisa que eu vou, desde sempre, isso é um ensinamento. Você tem que ter uma marca forte. E ela tem que ser exclusiva sua. E aí nós trocamos a farmácia que era mini preço para Unipreço. E depois da Unipreço, nós fomos entendendo quais são as dificuldades que é de você ter uma marca própria. O nome próprio. Os desafios que você tem dentro desse processo. E começamos com a Unipreço. E eu entendi que eu precisava comprar melhor. E nós abrimos uma distribuidora que ficava dentro do nosso sobrado, era nosso administrativo. Ela tinha 4 metros quadrados. A gente colocou uma parede de divisória e lá era a nossa distribuidora. Depois de lá, teve um processo que nós saímos de lá, fomos para um barracão, fomos para uma garagem. Eu tive uma distribuidora na garagem de alguém, onde eu pagava R$2.000 por mês. Eu comecei a ter 50 fornecedores lá naquela garagem. E essa aqui é a nossa foto atualizada de uma das nossas filiais da distribuição. Casei com a mulher da minha vida, Priscila Strapasson, está comigo há anos, desde que eu tinha 14 anos de idade. Eu acredito que eu tenho mais tempo junto com a minha mulher, com a minha esposa, do que sem ela. E se eu estou aqui hoje, é porque eu tenho pessoas especiais na minha vida. E ela é uma delas que marca, que me encanta, que está junto. É importante no seu negócio a parceira, o parceiro caminhar junto. O seu sócio caminhar junto com você. E vou falar um pouco mais para frente sobre a questão de visão. Porque quando você começa um negócio, você começa para sobreviver, para pagar as contas. Mas depois que você terminou de pagar as contas, começa a ter uma divergência de visão dentro dos negócios. E aí, gente, sou sócio fundador da Unifabra, junto com meu amigo Delci, que está aqui presente. Uma salva de palmas para o Delci, gente. Ele é uma pessoa que me ensina muito, me ensinou muito durante essa trajetória. E nós fundamos a Unifabra aqui no Alphaville. Então, eu estar aqui no Alphaville é como se eu estivesse voltando há 9 anos atrás e falando, gente, há 9 anos atrás eu estava aqui fundando uma empresa. A uma quadra daqui era nosso escritório. A padaria que vocês vão almoçar provavelmente era nosso ponto de encontro. E está aqui hoje, movendo esse ecossistema, trazendo esse ecossistema, eu tenho convicção absoluta que daqui 9 anos a gente vai ter muita coisa para falar. Nesse processo, nós desenvolvemos a franquia e a farmácia FPP, que faz parte do nosso grupo. Em 2018, eu fiz parte do acampamento. Era uma pessoa que era católico? Era. Mas sabe aquele católico que é o católico que não vai na igreja, que não sabe da palavra, que não busca a palavra? Em 2018, eu conheci o que é o amor do Espírito Santo. Eu gosto sempre de falar porque é importante ter marcos na sua vida. E para mim esse foi um dos marcos. Tenho 2 filhos maravilhosos, o Enzinho e a Júlia, estão sempre conosco. Quem é os nossos mentorados e vai nos nossos encontros técnicos, eles saem do colégio, vai lá junto, porque eu acredito que o amor que o filho tem que ter pelo negócio começa desde cedo. Ele tem que ter prazer de estar com você. E você tem que olhar para ele e dizer, filho, papai ama o que faz. E você tem que amar o que faz também. Porque o que não pode acontecer é você chegar em casa e falar mal ou dos problemas da empresa na frente dos seus filhos. Quantos e quantos hoje donos de farmácia, de redes, são sócios e não tem um filho para tocar a operação, para assumir o negócio? E aí, quem está acima dos 40, 50, começa a pensar, mas por quê? O porquê que eu estou fazendo isso? Para quem que eu vou deixar esse negócio? E eu acredito que uma empresa familiar, a base, ela é muito importante. E os meus filhos sempre estão comigo. E essa loja aqui, essa loja da Unipreço, é a 3ª onda de identidade visual da loja. Guilherme, quanto tempo você está falando daqui para cá e daqui para cá? 18 anos. E a gente vai mudar de novo nos próximos anos. Porque a nossa marca precisa acompanhar a tendência de mercado. A sua empresa precisa acompanhar a tendência de mercado. E hoje, nós temos um conceito de Mega Store, que é case no Paraná, lojas grandes, acima de 400 metros quadrados, sortimento e mix. Eu acredito muito nisso. Vocês vão ver nesses dias que eu vou estar aqui, vou falar muito sobre sortimento e mix. Porque mais cedo ou mais tarde, o seu medicamento OTC vai estar lá no alimentar. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, gente. E aonde a gente vai fortalecer o nosso negócio? Porque o que eu começo hoje, ele dá reflexo daqui 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos.
O que eu comecei hoje a tomar decisão vai refletir lá na frente. Esse é o principal objetivo meu com vocês aqui. Que vocês entendam o tamanho do impacto que tem na operação de vocês a decisão que você tomar hoje, nesses dias. Participei do Legendários, esse é um movimento cristão maravilhoso, que a gente faz parte. Tenho amigos aqui que lideram esse movimento cristão, acho maravilhoso. E acredito que a evangelização, ela começa no dia a dia. Porque não adianta você estar em algum lugar, mas não viver aquilo na essência. E eu acredito que cada dia mais e mais, os nossos negócios, as nossas empresas, o caminho que a gente vai seguir dentro do processo é você olhar para a sua empresa e falar: eu sou o evangelizador dos meus colaboradores. Quantos não têm problemas hoje, gente? Inúmeros problemas, inúmeros problemas. E aqui foi o escritório da SPN, a gente tem aproximadamente 1.700 metros quadrados, atualmente trabalha mais de 130, 150 pessoas no nosso administrativo, são as 9 empresas do grupo, que eu vou falar um pouco mais para frente. NGD4, eu acredito em treinamento, desenvolvimento, capacitação. Sou apaixonado. Todo mês eu faço um curso, todo mês eu faço um treinamento, porque a expressão do líder é reflexo da equipe. Se o líder não treina, se o líder não se desenvolve, se o líder não se capacita, você acha que o seu time vai buscar conhecimento? Muito pouco. SPN Pharma, nossa empresa de licenciamento de marca, a gente já está alguns anos nesse processo, mas a gente colocou o pé direito em 2025. E o NGV, a nova geração varejo. E o Evolution. Guilherme, por que você veio? Por que você está aqui? Acho que tem muitas perguntas, pessoas que falam: Guilherme, por que você está aí, cara? Amigos meus falam: Guilherme, o que você está fazendo? Eu falei: gente, eu recebi um chamado. Nessa minha busca de conexão com Deus, eu recebi um chamado. Porque ficar atrás dos bastidores, para mim, estava muito confortável. Meu negócio está indo bem, minhas empresas estão expandindo, o desenvolvimento com a minha equipe está acontecendo, mas e quantas cabeçadas eu dei durante esse trajeto, esse caminho, porque ninguém me falou o que deveria ser feito. Ninguém chegou para o Guilherme e falou: Guilherme, vem cá, eu vou te explicar aonde é que você está errando. Toma atenção nesse ponto aqui, que aqui você vai escorregar. Eu decidi falar o que eu vivo e a transformação que eu tive na minha vida para impactar outros varejistas, outros donos de farmácia. Eu estava na Bradilan. Quem foi na Bradilan, gente? Chegou um fornecedor para falar comigo: Guilherme, olha, não sei o que eu faço. Eu falei: mas por quê? Não, o mercado está difícil, não estou conseguindo desenvolver. É um fabricante de nutracêutico. Não estou conseguindo andar, o mercado não está legal, eu acho que eu vou desistir, vou parar. Vou vender meu negócio. Eu falei: não pode ser verdade você está falando isso. O varejo farma é o oceano azul. Agora, qual é o ambiente que você está vivendo? Quais são as pessoas que você está se conectando? Qual é as pessoas que estão te elevando ou estão te diminuindo? Porque se você está num ambiente onde que o dono de farmácia que você vai bate na porta, ele fala que o varejo está ruim, que o mercado está difícil, que o concorrente está queimando preço, meu amigo, você está absorvendo a energia dele. Você tem que estar com energia boa, com conexão boa, tem que estar no ecossistema certo, para que você saia dessa bolha no que você está vivendo. Porque se você continuar lá, você vai morrer. E a decisão de morrer ou de viver não é do mercado, é tua. E por isso que eu tenho meu programa de mentoria, que é o Evolution, que é um programa que eu amo de paixão, eu amo de ouvir os relatos. E vou ser honesto, fiquei emocionado de ver o seu, não tinha visto. O pessoal da edição de vídeo é mais rápido do que eu. E porque chega um momento na tua vida que o propósito tem que ser muito maior do que o dinheiro. Porque se você vive só pelo dinheiro, tua vida não tem sentido. E eu entendi que o propósito que eu tenho dentro da minha vida, dentro do meu negócio, ele é muito maior do que o dinheiro que eu venho fazendo ao longo do tempo. E nesse processo de construção, hoje, o varejo, as minhas lojas físicas, é um dos negócios que eu tenho. E eu entendi que o poder do ecossistema, de você estar no ecossistema certo, com as pessoas certas, obtendo conhecimento, tendo ajuda, tendo uma cooperação, é aonde vai te levar para o próximo nível. E dentro dessa construção, os meus negócios, as minhas empresas, eu tenho a parte de imobiliária, que hoje está indo muito bem, que a gente está construindo um apartamento de alto padrão no litoral do Paraná. Estamos lançando um empreendimento no Alphaville. Mas, Guilherme, isso te move? Isso me realiza financeiramente. Financeiramente me realiza. Mas o que me move é a transformação dentro do ecossistema. Dentro do ecossistema onde nós temos distribuição Paraná, Santa Catarina, em São Paulo, no Espírito Santo, a SPN Pharma, o NGV, a mentoria,
o desenvolvimento de colaboradores, o desenvolvimento de equipe. Isso, para mim, faz sentido. Isso, para mim, me realiza como pessoa, como profissional. E dentro desse ecossistema, eu digo para vocês que, durante esses dias, vocês vão entrar como uma visão e vão ser com uma visão totalmente diferente. E esse é meu papel com vocês aqui. Sou Robson, sou de Terra Roxa, Paraná. Robson, como você ficou sabendo da imersão NGV? Eu fiquei sabendo porque eu conheci Guilherme nas redes sociais e aí então entrei no grupo, comecei a participar, conheci o NGV. Dos conteúdos que a gente teve que foram abordados, né, nesses 3 dias, qual gerou mais impacto para você e por quê? Eu acho que foi a cultura, porque hoje eu não tenho uma cultura implementada dentro da minha loja, dentro da minha empresa, e eu acho que isso vai ser a maior mudança que eu vou levar para lá. E também perfil comportamental, isso aí vai ajudar muito no meu negócio. E eu queria saber qual que é a tua expectativa para daqui para frente na tua farmácia. O que você leva daqui? É só crescimento. Eu vou poder implantar várias ideias, vários insights que eu tive aqui e espero crescer aí 20, 30, 40% esse ano.